acontecia. Então, gente, conta aí um pouco o que é posto à prova nessas relações, quais são as características da relação terapêutica que está em prova, tá? Bom, eu penso que junto com esse manejo, né, pensando no paciente com os comportamentos do transtorno borderline, a gente também vai, acho que na nossa conversa aqui, caracterizar a atuação do terapeuta comportamental. Né? Então, essas coisas estão interligadas. Claro que a gente está aqui caracterizando a atuação também do terapeuta comportamental. Então, o primeiro ponto é essa questão da neutralidade, né? A gente tem também as pessoas que chegam para a psicoterapia pela primeira vez, elas têm também os estigmas, os estereótipos de como o terapeuta se comporta, né? E a gente tem os clichês aí dessa suposta neutralidade do psicoterapeuta. Então, que a gente não deveria ou não poderia esboçar reações emocionais, surpresa, admiração ou preocupação em relação aos comportamentos do nosso cliente, né? E o terapeuta comportamental, ele se permite e ele adota isso também como já ferramenta de intervenção. Então, o terapeuta comportamental, por definição, ele não é um terapeuta neutro, né? Nós estamos aqui falando o tempo todo como a relação terapêutica, ela é fonte de informações para nós, ela é um ingrediente indispensável para viabilizar as intervenções e ela mesma já é um caminho de intervenção. Então, se nós estamos falando aqui da importância de uma relação onde exista empatia, a gente já está falando que não existe neutralidade. Eu estou mostrando que eu compreendo, que eu me compadeço, que eu identifico o seu sofrimento. Ser empático já é uma postura não neutra. Né? Porque eu estou mostrando aqui que eu estou me conectando com você e estou procurando, como eu digo para os clientes, enxergar o mundo com os seus olhos. Então, isso já não é neutralidade, né? Mas a neutralidade também, eu acho que ela é mais posta à prova nesses exemplos que o Lucas está relatando, de nós termos muito cuidado para não punirmos os relatos dos comportamentos que são de risco, que são excessivos, né? E o que a Camila trouxe para a gente do termo da desregulação emocional. Então, nós precisamos conscientizar e analisar contingências com esse cliente a respeito das consequências dos comportamentos dele. Então, se eu me excedi numa reunião de trabalho, eu vou ter que lidar com as consequências disso, eu vou ter que me retratar com essas pessoas, eu vou precisar reconhecer que eu me excedi, mas a gente não vai fazer isso de uma forma julgando e avaliando esse cliente. Acho que um ponto muito importante para qualquer cliente, mas para esse tipo de cliente em específico, é esse lado da validação, da empatia que a gente vai ter, né? Então, sair dessa postura de neutralidade e ir para uma postura mais de validação, né? Primeiro, olhando para a função que isso vai ter, né? A gente constrói mais vínculo com o cliente quando a gente valida a experiência dele. E também, para esse tipo de cliente, a gente consegue diminuir um pouquinho essa desregulação emocional, né? Quando ele se sente validado, ele se sente pertencente, é o que o Lucas falou, baixa, né? E aí ele topa ser mais vulnerável com a gente, entre o que a Marília falou. Se a gente também entrar em punir esses comportamentos que a gente sabe que não são desejados, ele vai parar de falar pra gente, né? E aí a gente vai ter um problema que a gente não vai conhecer o nosso cliente. Então, ele se sente, né, confortável, né, para ser vulnerável pra gente, e a gente não punir. Então, acho que esse é o primeiro ponto, é a função que tem esse comportamento nosso de validação, né? E aí, eu acho que tem outros pontos. Então, o que validar, né? Acho que a gente pode validar sentimentos, pensamentos, comportamentos. Olhando para sentimento, né? Acho que a ideia de que o sentimento é produto da contingência. Então, a gente pode validar o sentimento dos nossos clientes, mesmo que a gente não valide aquele comportamento que ele teve, né? Então, às vezes é um comportamento de risco, um comportamento não desejado, mas a gente pode validar o sentimento, né? Então, por exemplo, eu entendo que você ficou frustrada porque seu namorado preferiu jogar com os amigos ao invés de sair no cinema com você. Então, a gente valida o sentimento aí da pessoa, né? A gente pode também validar pensamento. Eu tenho vários clientes que dizem, puxa, eu tive um dia muito estressante em casa, no trabalho, e aí eu chego em casa e eu penso, eu mereço. E eu pego um pote de sorvete de 2 litros e como inteiro,
né? O que eu costumo dizer para eles é, eu concordo com o que você pensou, você merece, você teve um dia muito difícil, você merece um acolhimento, você merece aí, né, aquele calorzinho, né, você merece um conforto. Agora, vamos pensar em outras estratégias, né, para você ter isso que você precisa e que você merece? Então, estou validando aí o pensamento do cliente, né? E comportamentos também dá, acho que para a gente validar, quando a gente olha aí um pouquinho para a história de contingências, né? Entendendo que aquele cliente fez o melhor que ele podia diante do repertório que ele teve, da história de contingências que ele teve, né? Então, por exemplo, a gente pode dizer, ó, eu entendo que você use a bebida em excesso, que você beba muito, que você consuma muito álcool, né? Diante de uma situação que você está frustrado, que você está se sentindo injustiçado, porque é o que você aprendeu a fazer. É isso que você viu seu pai fazendo, é isso que você viu seu tio fazendo, seu avô fazendo, é a estratégia que você aprendeu para lidar com esses sentimentos, né? Então, eu não estou validando que, opa, essa é uma boa estratégia, não. Mas eu valido essa história de contingências que a pessoa teve e o repertório que ela tem, né? Então, acho que é esse do o que a gente pode validar, né?